Adiantando aqui, Ivonete, já aproveitando aqui o gancho, né? Sim. Eu acredito piamente no meu coração que essa Páscoa não foi comum. Essa Páscoa ela não foi como as outras, né? Até por isso nós fizemos o jejum, né? O Senhor nos conduziu a esse jejum num primeiro momento com pessoas mesmo de perto, pessoas mesmo ao redor, um grupo bem próximo de amigos e irmãos com quem a gente ora, com quem a gente comunga, compartilha. E, para minha surpresa, esse negócio espalhou, né? Olha, Ah, ah, sem propaganda, sem divulgação, e a coisa foi, até nos Estados Unidos, né? que maravilha. Pessoas entraram no jejum, então foi uma coisa assim muito que realmente a minha mão não esteve nisso, né? E é interessante aqui também colocar como nós realmente precisamos estar movidos pelo Espírito do Senhor, né? Eu me lembro que no ano passado, em setembro, mais especificamente setembro do ano passado, o Senhor, eu sempre jejum antes de trombetas e assim eu fiz. Ano passado nós jejuamos Eu lembro que o senhor em setembro estava do ano passado. dando aula para nós, e a última aula você compartilhou com a gente essa direção específica que você recebeu de Deus para um dia assim especial, algo impactante, algo Isso. direcionado pelo Senhor, e nós todos da base estivemos juntos nesse jejum. Antes Ivonete, dessa data não, fatídica que foi exatamente, exatamente. exatamente, assim, era exatamente isso que eu ia dizer, né? Nós jejuamos e depois foi o ataque do Hamas, né? E esse ano, no fim do jejum, foi o ataque do Irã contra Israel. E então, assim, a gente vai percebendo de fato que o Senhor está nos movendo a uma oração e a um jejum, né, Ivonete? A gente veio de um tempo em que se jejuava por questões pessoais, né? E É, nada contra, né? Não, não é errado. Mas parece que o Senhor verdadeiramente agora quer nos levar para o macro. Ele quer nos incluir naquilo que Ele está fazendo na Terra nesses dias. Amados irmãos, isso só vai se intensificar a partir de agora, cada vez mais. Quem estiver apercebido, quem estiver na brecha, quem estiver conectado, vai participar daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, né? Vai trabalhar com a Trindade, vai comungar com a Trindade no que tange aos planos de Deus para esse tempo do fim. E até peço perdão aos irmãos, eu saindo de uma gripe agora, então se a voz falhar, é por causa disso. Então, Ivonete, eu não sei se você vai ter uma palavra de oração de começarmos, né? vamos sim. Mas eu já estou aqui dando um pontapé, mas se houver alguma oração, a gente Amém. pode estar orando, então, nesse momento. Né? Aleluia. Priscila, você pode estar orando por esse momento? Amém, amém. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome, Jesus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de, junto como igreja, estar aqui nesse momento aprendendo, ouvindo aquilo que o teu Espírito está liberando sobre nós. Senhor, abra os nossos sentidos, abra o nosso coração, abra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o teu Espírito está liberando, Jesus, para que nós possamos, Senhor, entender, compreender aquilo que os céus está liberando sobre nós neste tempo. Deus, torna o nosso coração sensível, Senhor, não só para ouvir
Deus, mas para viver aquilo que nós iremos ouvir da parte do Senhor Sim, neste Deus. tempo. Sim, Encha, o Senhor, o nosso coração, Senhor. sim, Deus, nós Deus de santo pedimos, temor, Pai. de um temor, Sim, Senhor Jesus, urgente, para entender os teus desígnios, Senhor, para que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Usa o teu servo, Senhor. Nós oramos pela vida do irmão Daniel, nós apresentamos a vida dele nessa noite. Usa ele, Senhor, como um canal daquilo que o Senhor quer revelar à tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais algo, Ivonete, acrescentar ou a gente pode, já Nós, podemos sim, dar podemos início? começar e deixar o Espírito Amém. Santo conduzir e aquilo que ele Aleluia. quiser repartir. Nós Aleluia. estivemos, Daniel, esses primeiros meses aí, um pouco em off, então nós estamos recomeçando, mas nós Ah, sabemos que nós estamos num tempo propício para isso, né? Então, nós estamos amém. passando pelas portas, né, dessa Páscoa, né, que representa essas águas, Isso. né, que se abriram. Então, é uma travessia e para nós, enquanto uma base, enquanto um grupo de intercessão, de adoradores, nós estamos aqui desejosos, né, que o Espírito Santo nos direcione para essa caminhada, que eu acredito que vai A- ser uma boa caminhada, uma boa jornada. Amém. Aleluia. Eu quero até, não é propaganda não, gente, mas até dentro do que eu queria compartilhar e deixar aqui, Ivonete, o convite, ah, eu senti no meu coração, logo depois que entregamos o jejum pela Páscoa, nesse período da Páscoa, né, eu coloquei 21 dias, não antes da Páscoa ocidental, mas da Páscoa judaica, de entrarmos num jejum de 40 dias antes de trombetas esse ano. E que vai ser nesse ano 2 de outubro. Então, nós vamos começar no dia 22 de agosto, no jejum, que vai até dia 2 de outubro, 40 dias. Então, quero deixar o convite, né, para que, caso o Espírito Santo mova o coração de vocês, nós entrarmos juntos nisso, entrarmos juntos nesse encargo, porque eu acredito que vai haver um liberar da voz de Deus como nunca antes na história. Vai haver um liberar do falar de Deus, do, do Shema. Então, é um jejum. O propósito desse jejum é tão somente alinharmos os nossos ouvidos, clamarmos para que o Espírito Santo, na sua bondade e misericórdia, possa abrir os nossos ouvidos e para o falar de Deus agora. Eu sinto que Deus vai falar algo muito sério, algo muito importante, algo muito necessário para esse tempo que estamos, irmãos. O dedo de Deus está escrevendo nas nações, o dedo de Deus está escrevendo na história. E, irmãos, se o Senhor está espremendo de tal maneira os ramos naturais, se o Senhor está levando Israel natural a um tempo de tanto burilar, a um tempo de tanto preparar para um despertamento, o que dirá de nós que fomos enxertados na oliveira, que é o Senhor? Amados irmãos, nós precisamos nos alinhar, porque eu digo a vocês, por mais poderosa que seja a voz de Deus, e o trovejar da sua voz, por mais poderoso que seja, irmãos, se nós não nos prepararmos antes, nós podemos perder, como Israel muitas vezes perdeu, como a igreja muitas vezes na história perdeu o falar de Deus, perdeu a onda do Espírito Santo. Então, eu digo a vocês que a preparação para
o que Deus tem para fazer é uma preparação também inédita. Assim como o derramar do Espírito Santo será inédito, assim como o mover de Deus, perdão, nesses últimos dias será inédito, será sobremodo assombroso sobre a face da terra, assim também será a preparação, aquilo que antecede esse falar de Deus. Ora, irmãos, vocês vão se lembrar que quando o Senhor, ali na última Páscoa dele, antes da crucificação, ele se apresenta em Jerusalém, e ali no templo ele levanta a sua voz e fala: Pai, eu te louvo, porque chegou o tempo de tu glorificares o Filho, assim como o Filho também há de te glorificar. E Deus fala, o Pai fala naquele momento ali, dizendo: eu tenho te glorificado e ainda te glorificarei ainda mais. E naquele momento, muitos falam: trovejou. Vocês viram? Trovejou. Outros falam: eu acho que um anjo falou. Amados, esse é um retrato hoje. Esse é um retrato hoje da igreja, um retrato de um povo que, quando Deus fala, confunde com trovão, confunde com voz de anjo. Então, a necessidade de alinhar os sentidos espirituais para esse momento é inédito na história, irmãos. É inédito na história. Eu falei para os irmãos quando terminou o jejum, nesses 21 dias, não podemos parar, é tempo de mergulhar ainda mais. É tempo de aprofundar ainda mais. Meu irmão, pega as suas raízes e a lança no meio das águas profundas do Espírito Santo de Deus. Eu digo a você, Ivonete falou que vocês ficaram um tempo em off e estão recomeçando agora. Meu irmão, lança as tuas raízes nas águas profundas, arranca as raízes das margens e as planta nas águas profundas da intercessão, da oração, do clamor, das lágrimas. Porque, em verdade, eu vos digo, igreja, chegou o tempo do Brasil se deparar com a glória do Senhor. Chegou o tempo do Brasil se declarar com a presença do Senhor. Chegou o momento, chegou a hora. Deus está ressuscitando profetas antigos. Deus estará levantando intercessores antigos. Deus estará reunindo agora uma geração nova com uma geração antiga para algo inédito, para algo novo, para algo surpreendente. E eu digo a vocês, amados, eu estava numa reunião de oração há esses dias atrás, e o mais novo lá era eu. Eu já não sou tão novo assim, mas o caçulinha era eu, que eu estou com 44 anos. Eu era o caçula. E eu estava ali orando com aqueles irmãos aqui em Goiânia. Preste atenção nisso. Eu olhei para algumas pessoas ali, eu vi vestes beges, cobertas de poeira, mas não era como sujeira de pecado. Era a poeira dos anos de batalha e de perseverança. Então, isso não tem muito a ver com o que eu ia falar hoje, mas o Espírito está me movendo a falar isso para vocês nessa noite. Perseverem. Permaneçam. Não importa a quantidade, não importa a quantidade, perseverem, permaneçam no altar, permaneçam diante dele, porque ele está dizendo: eu estou vindo resgatar a minha noiva, a verdadeira. Eu tirarei a minha noiva de Babilônia, eu tirarei a minha noiva do domínio dos homens.
e levarei as minhas ovelhas para os meus pastos. Aleluia. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, meu querido, minha irmã, minhas irmãs que estão me ouvindo nessa noite, não saia, não saia do lugar da presença entre o pórtico e o altar, porque o Senhor está contando agora, Ele está contando agora com homens e mulheres que se deixarão ser conduzidos pelo Espírito Santo a um choro, a um quebrantamento, a uma oração, a uma intercessão jamais presenciada, jamais vista em toda a história. Ele está nos convocando para esse lugar. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Ele vai mexer em tudo. Ele vai abalar tudo. Ele está abalando as nações. Ele está abalando a Rússia. Ele está abalando a Ucrânia. Ele está abalando a terra. Oh, irmãos, povo do Senhor, por isso permaneçam. Ivonete, cada um dos irmãos, permaneçam, permaneçam, fiquem neste lugar. A tentação de fazer com as próprias mãos, a tentação de dar resultado para os outros, a tentação de dar uma resposta que seja positiva. As pessoas gostam de resultados e de números. Essa tentação é muito grande, mas esperem no Senhor, esperem no Senhor, porque Ele vai fazer algo nunca antes feito. Ele vai realizar algo inédito. Por isso, permaneçam nele. Permaneçam nele. Fiquem nele. Esperem nele. Ainda que talvez te chamem, ainda que haja muitos convites, muita correria, muita demanda, muita atividade, permaneça e espere no Senhor. Aleluia! Amados, quando a Ivonete pediu para que eu falasse sobre a Páscoa, o peso que me veio é falar não necessariamente da Páscoa, apesar de que ela está incluída, mas o que vai acontecer a partir de agora. Nós jejuamos, nós ceiamos, nós celebramos a Páscoa, mas o que vai acontecer agora? O que vai acontecer a partir de agora? Quais são os passos? Eu quero trazer para vocês algumas perspectivas proféticas a respeito do que está diante de nós. Uma perspectiva profética do que vai acontecer. Por isso, abra sua Bíblia comigo. Eu queria ler com vocês um texto que está em Josué. Eu queria ler algumas passagens com você em Josué, com vocês, em Josué, para que a gente possa, então, ter uma perspectiva profética a respeito do que vai acontecer a partir desse mês de abril. É uma perspectiva para alguns anos que estão diante de nós, para um tempo que está diante de nós. Aleluia. E aqui em Josué, no capítulo 1, Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Ó Deus, fala conosco através da tua palavra, fere os nossos corações, que o espírito da profecia, que o espírito de sabedoria e revelação, ó Deus, nos dê os passos que devemos estar dando nesse tempo para não errar, para que não erremos,
Ó Deus, quantos estão seguindo o seu próprio coração? Quantos estão ouvindo a multidão em vez de ouvir o Espírito Santo de Deus? Quantos líderes estão ouvindo o Instagram? Estão ouvindo, ó Deus, a multidão ao invés de ouvir a voz do Espírito? Ó Espírito Santo, nós queremos ouvir a voz do Espírito. Queremos ouvir a voz do Espírito. Ajuda-nos, ó Deus. Ainda que o mundo inteiro fale para a esquerda, se o Espírito disser à direita, iremos à direita. Somos um povo profético e eu falo isso em fé. Ó Deus poderoso, ó Deus soberano, alinha-nos, alinha-nos e alinha-nos. Então diz assim, eu quero que, antes de começar a ler, só dizer, né? Nós estamos exatamente nesse tempo, irmãos. Estamos saindo do deserto. Estamos agora no deserto para entrar na terra que Deus tem prometido, no lugar que Deus tem prometido, no lugar que o eterno Adonai tem prometido que nós vamos entrar antes do grande e terrível dia do Senhor. Aleluia! Nós estamos agora para conduzir um povo para um lugar aonde nós nunca entramos. Josué está aqui. Ou seja, o que tem depois da Páscoa? O que está diante de nós depois da Páscoa? Um lugar novo, um lugar muito específico no Espírito. Oh Deus, e olha que está aqui, em Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Amados, eu quero parar um pouco aqui. O que, diante de tudo que eu falei até aqui com vocês, Deus estará levantando uma nova liderança nesses dias. Deus estará levantando uma nova geração de pastores, uma nova geração de profetas e apóstolos. Mas guarde isso. Não é uma geração que vai inventar a roda. Não é uma geração nova desconectada de Moisés. São Josués que serviram Moisés, são Josués obedientes, Josués humildes, Josués quebrantados, Josués que lavaram os pés da geração antiga, Josués que honraram a geração antiga, mas que agora estão se levantando para liderar o povo de Deus nessa nova estação. Essa geração que vem agora de Josué, é uma geração que serviu Moisés, que honrou Moisés, que esteve aos pés de Moisés. E por isso agora, essa geração estará sendo levantada nesses dias. Moisés passou. Moisés morreu. Agora é tempo de uma nova geração. Então, o que está diante de nós nesse tempo é uma geração, é uma transição geracional. É uma mudança. É uma mudança. Pastores, segundo o coração de Deus, vão se levantar. Pastores, segundo o coração de Deus, profetas,
apóstolos, evangelistas e mestres, segundo o coração de Deus, vão começar a serem levantados a partir de agora, nesse tempo, para conduzir o povo para uma nova estação. Aleluia! Glória a Deus! Que sejamos parte desse povo, que façamos parte desses Josués que vão conduzir agora a igreja para um lugar inédito, para um lugar nunca antes visto, para um lugar nunca antes presenciado. E aqui vai um alvo de oração, né? Que Moisés entenda que ele precisa agora deixar Josué se levantar. Que ele entenda que ele precisa agora deixar Josué ser conduzido a um lugar de liderança. Deve haver humildade e quebrantamento nessa fase, nesse momento que nós estamos, esse momento onde Moisés agora permite que Josué se levante. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos ver a partir de agora, nos anos que estão diante de nós. Nós estamos falando agora de meteorologia profética, né? Nós estamos falando agora de quais são as chuvas, quais são os fenômenos que estão diante de nós. E o que está diante de nós é o levantar de uma nova liderança na casa de Deus. O levantar de uma nova liderança na casa de Deus. Amados, esses dias eu estava ouvindo um CD antigo, datado de 2002, um CD do Asas da Adoração. Eu não sei quantos conhecem esse CD aqui, já ouviram esse CD, e que é o Cântico da Montanha, o CD que nos apresentou o Gregório, né? O CD que muita gente conheceu o Gregório McNutt através desse CD, porque tem aquela tão preciosa ministração dele ali, né? E eu acordei de madrugada, deixei no Spotify tocando esse CD e eu ouvi aquele homem orar ali e ele falava que ele agradece ali a Deus pela unção, uma nova unção que estava vindo sobre o planeta Terra. 22 anos. 22 anos depois, eu pude ouvir de novo aquele áudio. E eu entendo que chegou a hora dessa unção nova, dessa nova unção vir sobre a terra. E, oh Deus, se falava tanto de uma geração sem face. Naquele tempo não tinha rede social, mal tinha internet. Nós estávamos nos rudimentos da internet, 2001. E se falava tanto de uma geração sem face. E se falava tanto de uma geração sem face. Uma geração que não teria rosto, porque somente o rosto do Senhor apareceria. Mas chegou a hora. Chegou a hora de uma geração de líderes. Chegou a hora de uma comunidade profética se levantar. Uma geração profética se levantar agora de verdade. Que antigamente a gente pegava o CD, não tinha foto de ninguém, a gente ficava até com vontade de conhecer o rosto das pessoas, porque a gente ouvia a voz, a gente era abençoado, né, pela voz, a gente ficava hoje é foto de cima, 3x4, 15x4, 15x21, e é tanta coisa, irmãos, nos projetando, mas Deus vai cumprir aquela profecia que a gente ouviu em 2000, em 2001, em 2002. Vai se levantar um povo que vai tão somente resplandecer a glória de Deus.
que vai tão somente anunciar o nome de Adonai e que não vai tomar a glória para si. Não vai tomar a glória para si. A Páscoa, as novas Páscoas que nós vamos celebrar a partir de agora, vai ser um povo profético, vai ser um povo alinhado, vai ser um povo apercebido, vai ser um povo que vai dar tão somente glória ao nome do Senhor. E a segunda coisa dessa geração de Josué é que eles vão libertar o povo de Deus do cativeiro. Eles vão libertar o povo da escravidão. Eles vão tirar o povo da escravidão. E eu quero que, e o Espírito Santo está me movendo a dar uma outra palavra aqui, profética, uma palavra de conhecimento. O seu tempo de cativeiro está chegando ao fim. Essa doença, essa angústia, ela está te levando para os pés do Senhor. Ela está te moldando e te preparando, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Porque o vinho novo te será confiado. E os poderes do mundo vindouro serão colocados em tuas mãos, minha irmã. Por isso, papai tem permitido um nível de esmagamento até onde você o pode permitir. Mas é porque ele está te preparando para algo tão tremendo, tão poderoso e tão sobrenatural. Essa geração de Josué vai tirar o opróbrio do povo, vai tirar o opróbrio das ovelhas do Senhor para um novo tempo, para uma nova estação. E o Senhor está dizendo para você hoje, aqui no versículo 2, voltando, ele diz: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que você pisar, eu vou te dar por herança. E ele diz para você: esforça-te, versículo 9, e tem de bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Irmãos, as pessoas multiplicam muito esse versículo 9, mas eu quero dizer que sobre você, sobre nós, sobre esse povo, sobre esse Josué, essa palavra que não é algo para você apenas, é para todos aqueles que Deus colocarem para andar com você, para estarem com você nesse tempo, é porque você vai conduzir o povo para uma nova estação, para um novo lugar. Ele está te animando, ele está te fortalecendo nessa nova Páscoa, nessa nova estação, é para atravessar o Jordão. É para atravessar o Jordão. É para levar o povo de Deus para um novo lugar. Você é um libertador dos irmãos. O Senhor te chama de libertador dos irmãos nessa noite. Libertador dos irmãos. Quebrador de cadeias. Quebrador de correntes. Josué, libertador dos irmãos. E aqui no versículo 10, ele vai dizer isso. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo: passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo: proveides de comida, ou seja, jejuai, entrar em jejum. É tempo de mais jejum, de mais oração, como eu disse aqui no início. Proveide-vos de comida, porque dentre
dentre 3 dias passareis esse Jordão para que o tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus para que a possuais. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou a hora, chegou a hora de entrar, chegou a hora de ir, chegou a hora, chegou o tempo. Meu irmão, e eu quero te dizer uma coisa. Não importa se você é pastor, eu sei que tem pastores aqui entre nós, mas pastores, líderes, é a sua casa. O Senhor está falando da sua família hoje aqui. Hoje eu não estou dando uma palavra para líderes de igrejas, para comunidades locais, ainda que ela vai entrar, ainda que a comunidade local vai sim participar desse novo, mas hoje o Senhor está falando da sua família. A sua casa vai entrar. A sua família vai entrar. O filho afastado vai entrar. O filho rebelde vai entrar. O casamento desalinhado vai ser alinhado. O altar familiar vai ser restaurado. Amados irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora, as nossas comunidades locais são apenas um agrupamento de famílias restauradas em torno do altar do Senhor. O Senhor vai restaurar as casas. O Senhor vai restaurar as famílias. O Senhor vai restaurar casas. São famílias. Pastores que estão me ouvindo aqui, eu não sei se você vai gostar ou vai ficar alegre com o que eu vou dizer agora. Deus não está... Esse negócio de ministério de louvor, é ministério de oração, é ministério da libertação, é ministério da dança, é ministério do não sei o quê, da cozinha, do acampamento, do retiro. Amados irmãos, isso vai acabar. Quem vai conduzir os ministérios agora são as famílias, são os casais, são os filhos, na semelhança do tabernáculo de Davi, quando Davi levantou Emã, Jedutum e Asaf para conduzir o tabernáculo de Davi. Ali eram 3 homens com seus filhos. Não vai ter mais esse negócio de ministério, isso separadinho, não. São as famílias sacerdotais sobre a terra se levantando para conduzir a arca da presença de Deus nesses últimos dias. E até o nosso estilo de culto vai mudar. Porque nós vamos agora nos reunir em torno da mesa, não em torno do palco, não em torno do palanque, não em torno da plataforma, mas em torno da mesa. Em torno da mesa. Amados, eu não sei como tu receberás isso, mas nós vamos voltar a uma simplicidade tão grande. E é por isso que vai ter tanto poder, porque será tão simples. Será tão simples. Será tão descomplicado.
O espírito organizacional que tomou conta da igreja dará lugar a um espírito familiar. Essa estrutura piramidal dará lugar a uma estrutura familiar nos últimos dias. Ô povo amado do Senhor, amado, apóstolo não é aquela figura inalcançável que ninguém nem pode conversar depois da reunião com eles. Aquela figura assim, longínqua. Não, irmão. Os apóstolos vão comer nas casas. Os apóstolos vão comer nas famílias. Os profetas vão tomar café nas casas, nas famílias. Nós vamos estar juntos. Nós vamos andar juntos. Título é o que menos importa. Porque na igreja dos últimos dias, o que é importante não é o título, é o ser, é a identidade. Oh, Senhor. Oh, Deus. Irmãos, eu não sei se o seu coração queima, mas o meu queima porque eu quero ver isso de novo. Eu quero viver aquilo que eu não vivi. Eu tenho saudade daquilo que eu não vi. E se reuniam todos os dias, de casa em casa, partindo o pão. Tudo era comum. E entre eles se faziam sinais extraordinários. Extraordinários. Alguns hospedaram anjos. Amada igreja, é tempo de sair pelo arraial. É tempo de sair agora pelo arraial, chamando o povo para se preparar. Chamando o povo agora para se preparar. Chamando o povo agora para se esvaziar. Chamando o povo agora para se preparar para a travessia. Se preparar para a travessia. É tempo agora de muita humildade, porque mesmo o melhor líder, mesmo o maior dos homens nessa geração, o líder mais influente, precisa ter a humildade para entender que nem ele passou pelo caminho que Deus está colocando a igreja agora para passar. Nem o líder mais influente da igreja mais influente do Brasil. Ninguém passou pelo caminho que nós estamos por passar agora. Então é tempo de muita humildade, muito quebrantamento, muito esvaziamento, muito quebrantamento, muito arrependimento para nos prepararmos para essa nova etapa. Tem uma irmã, tem uma mão, essa mãozinha aí, a pergunta, o que é isso? Não entendo. Marbella, você quer falar com a gente? Essa Uma, mãozinha. Marbella? Marbella, você é uma... quer falar com a gente? Alguma pergunta, Marbella? Acho que não, Daniel. Ah, então tá. Ah, certo. Ok. Ah, sim. Então, amados, nós estamos nesse momento, e aqui no, no, no capítulo 3, no capítulo 3 de Josué, eu quero ler algumas passagens aqui com vocês, e diz assim, a partir do versículo 1, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem.
E sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e a seguir. Gente, preste atenção nisso. Olha o que o Senhor diz através de Josué. Chegou o momento. Chegou o momento. É agora. Chegou a hora de irmos. E o que ele fala assim? Preste atenção. Preste atenção aos sacerdotes e à arca. Preste atenção nos sacerdotes e na arca. Então, a quarta coisa, a terceira que eu quero dizer para vocês aqui. O ministério agora que mais precisa atuar é o ministério sacerdotal. É o ministério sacerdotal. O ministério que nós mais necessitamos e carecemos nesse tempo, agora, é de sacerdotes que vão conduzir a arca da presença. São sacerdotes que vão conduzir a arca da presença. Irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Você está olhando para onde agora? Até aqui, até esse tempo, para onde você estava olhando? Para algum ministério? Você estava olhando assim para algum líder carismático? Você estava olhando assim para um líder famoso? Para onde você estava olhando? Aonde estava o teu olhar até agora? Você estava com alguma esperança num livro, num seminário, numa apostila? Porque eu vos digo que agora é tempo de olhar para a presença. Agora é tempo de olhar a presença. Agora é tempo de contemplar a presença. Agora é tempo de colocar os olhos na presença. Os Josués dos últimos dias são homens que colocam os olhos na presença. Então, meu irmão, líder ou não, se até aqui você estava com olhos e com esperanças em outro lugar, eu vos digo, nesse novo caminho, você não poderá avançar. Se os seus olhos não estão na presença. Se os seus olhos não estão contemplando a presença. Meu irmão, não siga ninguém que não esteja carregando a arca. Não siga ninguém que não esteja carregando a arca. Meu irmão, se você é líder, pastor, se até aqui você não estava neste lugar, eu quero te dizer, corra para este lugar. Vá para este lugar. Que lugar? O lugar onde você, juntamente com outros sacerdotes, vão carregar a presença. Meu irmão, agora é um bom momento para parar. Agora é um bom momento para avaliar. Profeticamente falando, agora é um bom momento para desacelerar, parar e entender se você está carregando a arca ou não. Se você está caminhando com sacerdotes que carregam a arca ou não. Agora é um bom momento para avaliarmos, analisarmos, termos coragem de olharmos para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas comunidades locais, se nós estamos em aliança, se nós temos aliança com outros sacerdotes que também estão carregando a arca da presença.
Agora é o momento para isso. Ou se nós estamos seguindo o vento. A gente está seguindo a arca ou a gente está seguindo o carro alegórico? Nós estamos conduzindo a arca ou estamos seguindo trio elétrico, carnaval? Ou se nós estamos seguindo carro alegórico? Porque eu vos digo que muitos líderes e igrejas no Brasil substituíram a arca da presença por carros alegóricos. Nessa nova estação não cabe simulacros, não cabe simulação, não cabe substitutos para a presença. Amados, se tem uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou num culto coletivo, é pedir para parar a música. Porque eu gosto de perceber se a gente realmente está adorando o Senhor ou se a nossa alma está sendo conduzida por uma emoção, por uma música emotiva. Não é tempo de substituir a presença por nada. A igreja, há uns anos atrás, eu conheci um grupo de pastores e líderes do Irã. Pastores e líderes do Irã. E eu digo a vocês, um povo que me constrangeu com seu fervor, me constrangeu com a presença que eles carregavam. Um povo que não pode fazer barulho quando se reúne para cultuar. Um povo que não pode tocar um violão, mas tem presença. Tem presença. Irmãos, eu não sou contra instrumentos musicais, muito pelo contrário, eu amo instrumentos, eu amo, acho lindo, acho que conduz, acho que abençoa, mas amados, é muito fácil, guarde isso no coração de vocês, é muito fácil imitarmos a presença. É muito fácil imitarmos a presença. Os Josués dessa geração irão se levantar e vão dizer: observem os sacerdotes que estão carregando a presença. Observem os sacerdotes que estão carregando a arca. Sigam, porque chegou a hora da travessia, chegou a hora de entrar na terra, chegou a hora de entrar na promessa que Deus tem para o Brasil, chegou a hora de entrar na promessa que Deus tem para essa nação, chegou a hora de entrar na promessa do derramar do Espírito antes do grande e terrível dia do Senhor. Então não olha para o YouTube, não fica atrás de YouTube, não fica atrás de uma coisa ou outra, não. Siga os sacerdotes. E agora eu quero falar com você, né? Você será um desses? Você será um desses sacerdotes que vão conduzir a presença? Irmãos, Deus está mexendo, né? Deus está mexendo. No ano de 2021, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu andava nos Estados Unidos. Eu andava pelas ruas da América, dos Estados Unidos da América. E havia uma angústia muito grande na nação americana, havia uma angústia muito grande entre os americanos. E eu dizia: eu vou na IHOP, eu vou lá em Kansas City agora,
porque o Senhor deve estar falando com eles são irmãos de oração, eu vou lá. E quando eu cheguei na IHOP, estava tudo lacrado com madeira, fechado, e eu forçava uma tábua daquela e entrava, e estava tudo coberto de lençol e poeira. E na época, eu entrei em contato com um casal chamado Jaqueline e Elcio Lodos, que eram os responsáveis pela língua portuguesa dentro da IHOP, e falei, olha, Deus me deu um sonho. E, e eu também transcrevi esse sonho em inglês e mandei para eles. E eles só disseram para mim, amém, irmão, obrigado, estejam orando por nós. E, e quando foi também, Ivonete, né, lembrei disso também, quando foi em setembro, antes de tudo acontecer, né, antes de tudo acontecer, eu tive um sonho, outro sonho, e nesse sonho um vento soprava dentro da IHOP, e todos aqueles intercessores se espalhavam como uma folha de outono por toda a América. Só que aonde eles caíam, eles se tornavam uma chama de fogo. E eu entendi no meu coração que Deus intercessores, mas não seria para uma destruição, mas para que o fogo da oração se espalhasse por todos os Estados Unidos. Gente, vocês estão entendendo? E quando tudo aconteceu, um monte de gente começou a entrar em contato comigo. Daniel, sonho, Daniel, sonho, Daniel. Todo mundo com quem eu falei na época começou a entrar em contato comigo. Aquele sonho que você teve, olha o que Deus falou. Irmãos, Deus está mexendo nas estruturas. Porque o que está vindo aí é novo, é diferente. Às vezes a gente pensa, Deus, o Senhor permitiu tudo isso acontecer para destruir. Não é não, irmãos. É porque uma nova dinâmica do Espírito Santo vai invadir a terra, uma nova dinâmica do Espírito Santo vai tomar conta da igreja, uma nova dinâmica do Espírito Santo vai tomar conta da obra dele na terra. Meu irmão, não tenha medo de se soltar. Não tenha medo de deixar o Espírito Santo conduzir sua vida agora. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de perder o controle, porque chegou a hora dele colocar você no novo. Por isso eu digo a você, e eu já estou terminando, irmãos, eu até falei mais aqui do que talvez deveria, mas nem vou concluir tudo. Talvez a gente possa, em algum outro momento, terminar, mas eu preciso parar aqui, porque esse ponto é muito importante. Meu irmão, minha irmã, irmãos, chegou o tempo de conduzir a arca. Chegou o tempo da gente recuperar a arca perdida. Chegou a hora. E o texto diz aqui que ela está sobre o ombro dos sacerdotes. Mais uma vez, o Espírito nos diz que realmente o que ele mais precisa agora não é de cantor, nem de pregador, nem de gente esmerada na teologia. Ele precisa de homens que carregam a presença. Sacerdotes. E sabe o que é mais maravilhoso, meu irmão? É que você não precisa fazer seminário para ser sacerdote. Você não precisa fazer teologia para ser sacerdote, nem ser profeta, nem apóstolo, porque todos nós somos sacerdotes.
Então eu quero te dizer uma coisa, grava isso no teu coração. Essa é a tua tarefa agora. Esse é teu chamado agora. Olha para tua casa, olha para você hoje, não como alguém que tem que fazer um monte de coisa para Deus, mas como alguém que tem que se preparar para carregar a presença de Deus agora. Meu Deus, oh Deus, oh Deus, como alguém que tem que se preparar agora para carregar a presença. Meu irmão, não se preocupa agora em fazer coisas. Preocupe-se agora em te alinhar para carregar a arca nas nações, na sua cidade local, primeiro na sua casa, depois na sua comunidade local, nas ruas da tua cidade e até em nações. Porque uma coisa é preparar, treinar para fazer um evangelismo lá na Coreia do Norte. Outra coisa é você entrar na Coreia do Norte carregando a arca da presença. Uma coisa é fazer uma peça de teatro na rua. Outra coisa é brilhar o rosto da glória de Deus quando você entrar no supermercado e na padaria. Gente cair endemoniada, câncer ser curado, secar, paralítico começar a andar, cego começar a enxergar e todos dobrarem os seus joelhos ali diante da arca da presença. E você precisa crer que foi para isso que você foi chamado. Então eu quero orar por você agora, por mim e por você, para que Deus faça de nós esses homens e mulheres. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por a gente, na nossa fraqueza, num tempo de tanta sequidão espiritual como esse que a gente tem vivido, de muito barulho, mas pouco avivamento, de muito inchaço, mas pouco crescimento, podemos ouvir a tua voz. Ó Deus, eu oro agora por mim e pelos meus irmãos. Faz de nós esse povo que vai carregar a arca da presença. Meu Deus, agora tira a pressa humana, tira a ansiedade agora. Tira a ansiedade, remove a ansiedade, remove a pressa, remove o atropelo, remove a correria desenfreada, remove, ó Deus, em nome de Jesus, toda necessidade de aparecer e se mostrar, e levanta sacerdotes, ó Deus, sejam eles pastores ou não, homens e mulheres de todas as idades, que vão agora voltar o coração para trazer de volta para os cultos, trazer de volta para as nossas casas a arca da tua presença. Chegou a hora de entrarmos num novo lugar, Senhor, de fazermos a travessia do Jordão. O Senhor chamou a nossa atenção nessa Páscoa. Tira toda distração, todo desânimo, toda incredulidade, todo medo. Remove agora o medo, remove agora toda a ansiedade, remove agora toda a preocupação. Agora é hora de estolas sacerdotais, não de títulos, não de crachás, mas de estolas sacerdotais. Ó Deus, tem misericórdia. Tem compaixão, Pai. Volta o nosso coração para esse lugar. Volta-nos para esse lugar. É um novo tempo, é uma nova estação, tudo vai mudar. Leva-nos a um lugar de arrependimento, de quebrantamento. Eu oro por cada um desses irmãos, que elas perseverem,
que elas permaneçam, não desanimem, porque não é tempo agora de olhar muvuca, nem contar números, nem contar pessoas, nem não, é hora de permanecer, é hora de permanecer. Ajuda-nos, ó Pai, pegue em nossa mão, sustenta-nos, ó Pai, fortaleça-nos nessa posição. É a minha oração nessa noite, é o meu clamor por cada um dos meus irmãos, Pai. Pelos méritos do Messias do Madeiro, nós oramos. Prepara-nos para essa nova etapa. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inunde de temor e tremor, mas também de expectativa, discernimento, revelação nesse tempo. E, né, passamos pela Páscoa, agora precisamos nos preparar, né, dar os passos certos para esse novo tempo. Não podemos errar, né, no sentido de fazer e inventar ou coisas que ele não tem pedido nesse tempo. Então, bem, Ivonete, fica aqui à disposição, né, de continuarmos, caso seja possível. Não consegui nem Sim. chegar na metade do que era para ser falado, mas acredito que paramos num ponto muito importante e que o Senhor nos ajude a orar sobre isso, né, nos próximos dias que estão diante de nós. Aleluia. Amém. Aleluia. Gratidão, Daniel, e louvo a Deus pelo que o Espírito Santo te direcionou a repartir, né, nessa mesa. Está totalmente alinhado com aquilo que o Senhor tem nos mostrado para esse ano de 2024. Aleluia. Eu compartilhei com os irmãos no começo do ano um sonho que Deus me deu em torno do dia 4 de fevereiro. E Uhum, nós estava eu diante de como se fosse uma porta, mas era uma uhum. viagem que eu precisava de fazer. E eu Isso. chamava o meu pastor da minha igreja local, o meu pastor, a Hum, pastora, e eu chamava meu marido para ir para essa viagem, e eles não queriam ir. E uhum, aí eu sonhei isso 5 vezes. Cinco uhum, vezes. E na última vez, eu cheguei diante de um pedágio. Eu estava indo para o Rio de uhum, Janeiro. E nesse pedágio, eu passava em várias salinhas. E cada salinha uhum. era me cobrado um preço para eu passar. E aí eu fui orar, né? Levantei de madrugada. É uma intensa oração, uma intercessão muito profunda, clamando o Espírito Santo para que me desse discernimento, entendimento a respeito daquela semana de sonho, porque estava nítido que o Senhor estava entregando uma mensagem. E aí, na sequência, quando eu voltei a dormir, o Senhor me falou, apareceu no sonho o pastor Ah, Ricardo, e ele disse: olhe para a porta, e olha o que está escrito em cima da porta. Salmo uhum, 102. E o Salmo 102, quando eu acordei, que eu fui ler, ele está falando exatamente, é um salmo escrito na época de Crônicas, provavelmente escrito por Esdras, e ele está falando sobre o retorno do povo, né? E isso. aí, e ele está falando de uma nova geração que ainda seria criada, e que veria as maravilhas do Senhor, né? E que eles juntos, né, os reinos, os povos, juntos iam adorar o Senhor. Então, é Amém. também um salmo, alguns
estudiosos acreditam também que é um salmo messiânico, né? Porque Uhum. fala das aflições e tudo. Então, eu tenho percebido que o que Deus tem me falado é sobre uma nova geração. Uma geração não está indo, né? Líderes, autoridades, o Senhor me falou sobre essas pessoas desses sonhos significavam autoridade sobre mim. Então, ele está falando de uma Uhum. geração que não estava passando, né? Não estava Isso. querendo transicionar, passar pela porta, passar pelo Jordão, mas Deus Ah, estava enviando, né? Então, e esses pedágios era algo que estava sendo cobrado dessa geração, mas que uhum. tem a ver com essa preparação, sabe? De coisas É, que nós precisamos entregar para amém. passar para esse novo nível, né? Aleluia. Eu vejo, então, essa palavra que o Senhor nos trouxe essa noite, então, totalmente Uhum. alinhada com aquilo que o Espírito Santo Ah, está nos apontando para esse tempo, sabe? E o que glória a Deus. você escreveu aqui, olha, motivo de oração, Uhum. para que Moisés entenda que ele precisa deixar Josué se levantar, né? É, Josué ser conduzido a essa é, liderança. Então, de ele aleluia. ser enviado, né? Essa nova geração ser enviada, né? Glória a E Deus. então eu louvo a Deus por aquilo que o Senhor está confirmando e até Amém. mesmo clareando, né? A essa Uhum. visão que o Senhor tem repartido conosco, clareando essa direção para esse ano, para esse tempo. Amém. Amém. Né? Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém por Bom, isso. sim, com certeza, Daniel, a gente quer continuar te ouvindo, né? Enquanto o Senhor, né, enquanto o Pai proporcionar esse tempo aqui, aquilo que Ele tem para repartir conosco aqui, a gente está com certeza com o Amém. coração ardente, né? Desejoso de ouvir. Nós Amém. somos muito abençoados pela sua vida. Amém. Amém? Então, Alguém? Vanessa, Sim. a gente vai alinhando, né? E durante a semana aí, Sim. e, né? E aí depois, né? Depois conversando contigo, eu te passo depois direitinho a data, né? E aí caso, né? Tá. Os irmãos queiram, né? Entrar, a gente vai dando os avisos aí e Amém. através de você vai avisando os irmãos, tá bom? Tá, joia. Alguém tem algo assim, quer muito falar com Daniel essa Eu, noite? eu Sim, quero. Jussi. Graças e paz a todos. É, eu quero dizer que teve uma palavra que me impactou muito. Só o nome dela, porque há uns dias eu estava orando, né, meditando na palavra, nesse novo tempo, que eu acredito que o Senhor realmente está selecionando, separando. E, e eu ouvi essa palavra, mas eu não sabia o que significava. E eu ouvi o Espírito Santo falando ao meu coração. Nós estamos em tempo. O que está acontecendo é uma transição. E eu fiquei assim, transição, não sei nem o que significa isso, mas eu ouvi ele falando isso para mim. E aí eu comecei a pesquisar, porque foi algo que eu não ouvi na internet, foi algo que eu não ouvi. Eu estava deitada na cama e ele falou: Olha, amor, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo é uma nova transição. Realmente é uma nova mudança, é uma transformação de algo que ele está preparando. E aí ficou claro agora, né? Muito mais claro do que o significado da palavra, né? Que é uma mudança, que é mudar de um estado para o outro. Então, eu acredito que tem a ver com toda essa libertação, né? Eu certeza agora mais do que nunca que tem a ver com uma libertação da religiosidade, que Deus vai transformar realmente a igreja dele, que ainda é religiosa, para o reino, para preparar, para receber o rei, para entender isso, preparar até mesmo os pastores
conduzir o povo para isso, porque às vezes o pastor ele está tão apegado às ovelhas que acha que é dela, não tem coragem de liberar a ovelha para ir, para ser enviada. Então, eu acredito que tem a ver um pouco com isso, pelo que eu entendi agora, né, da palavra. Então, eu quero só Sim, agradecer, não sei se tem a ver, se é isso mesmo. sim, tem. Teve Totalmente, né, Daniel? essa palavra, Sem porque mexeu muito com o meu coração. sem dúvida, né? Sem dúvida, né? É o que a gente falou, né? Realmente o Senhor está transicionando, né? E a gente vê na Bíblia isso, né? Foi de Eli para Samuel, de Samuel para o tempo dos reis, né? De Saul para Davi, da velha Aleluia. aliança para a nova aliança. Toda vez que Deus vai fazer alguma coisa, toda vez que Deus vai mudar uma dispensação, a gente precisa se preparar para ela, né? Entendendo o que ele quer que seja deixado, o que ele quer que permaneça, e a gente está justamente nesse momento, né? Então, a necessidade de ouvir Deus, a necessidade de estar sensível às direções, à voz de Deus, o falar dele, é muito grande em tempos de transição, que é justamente o tempo que a gente está, né? Nós estamos numa transição, então, Uau. que o Senhor nos ajude a estarmos Amém. apercebidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada, Daniel. E a gente Amém, se amém. fala, e a gente combina o nosso próximo encontro aqui. Teste, E Deus que abençoe a Deus todos vocês. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Com Shalom, Deus, gente. Amém. shalom. Bom ver Shalom. vocês. Shalom. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo.